Eu dei uma... Corrigi assim, né? Eu assisti o vídeo e li lá sobre o... ah, ah, li não, né? Eu vi o vídeo e fiz um comentário no que eu... Deixa eu pôr pra gravar aqui, senão eu vou esquecer. Já pôs, né? Quem pôs? O Léo? Valeu, hein? Aham, deu certo. Obrigado. E aí, de quem eu recebi lá, eu já dei um parecer lá, tava ok, fez a instalação, maravilha. O Guilherme, depois eu vou dar uma olhada na máquina dele por conta do SSH e e também tem que dar uma olhada da Lígia depois, tá? Vocês me lembrem aí antes da gente terminar. O que eu vou mostrar para vocês hoje, eu vou falar e vou mostrar com a nossa máquina virtual, só estou abrindo a minha aqui, tá? É a questão de domínio, tá? Então a gente tem aí o Windows Server, o principal característica do Windows Server, porque uma das coisas que ele é mais utilizado é a questão do domínio. Então quando a gente trabalha com uma rede de computador, a gente tem, já falei disso, mas a gente tem uma rede, ela pode ser interpretada como uma rede workgroup, né, um grupo de trabalho, ou um domínio. Tá? Então tem algumas diferenças. Tá? As diferenças são importantes. Um grupo de trabalho, todos os computadores estão no mesmo nível. Nenhum é mais importante que o outro, nenhum manda no outro. Né? Então são vários computadores que estão na mesma rede. Né? Computadores com sistemas operacionais comuns, computadores comuns. Eu posso compartilhar alguma coisa de um computador para os demais, só que ele só vai ser um servidor naquele momento em que um outro computador acessa o recurso que eu compartilhei. Nos demais, fora esse momento, ele não é ali um servidor em potencial, tá? Ah, os computadores não dependem dos outros, das funções dos outros para funcionar. Um outro detalhe também importante é que os usuários são locais, ou seja, para eu logar num computador, se eu tenho 10 computadores numa rede local, para eu logar no computador 5, eu preciso informar o usuário uma senha daquele computador 5, que exista, que foi criado naquele computador 5. Então vamos supor que tem um usuário já chamado Guilherme.Vesoni, com a senha 123. Aí se tem esse usuário no computador 5, eu logo lá. Eu vou, quando o computador deu problema, eu vou no computador do lado, computador 6. É, se eu quiser logar com o mesmo usuário lá, eu tenho que criar esse usuário lá. Eu tenho que, esse usuário precisa existir, precisa ser criado localmente. Desses 10 computadores, se eu quero logar em qualquer computador com o meu usuário Guilherme.Vesoni, senha 123, eu tenho que obrigatoriamente criar esse usuário nos 10 computadores. Tá? Então, assim, o gerenciamento de usuário é feito localmente, ou seja, cada máquina tem o seu grupo de usuários e senhas em seu gerenciamento. Vai. Fiz lá isso, coloquei meu usuário em todos os 10 computadores. E aí eu tive a necessidade de mudar a senha. Eu tenho que fazer essa alteração nos 10 computadores, um a um, todos eles. Né? É, não é recomendável o uso de uma rede em workgroup, né, ou grupo de trabalho, com mais de 20 computadores. Né? Então é uma rede pequena. Já o domínio é completamente diferente nesse sentido. Eu tenho uma máquina ou várias máquinas atuando como servidores específicas atendendo um determinado tipo de serviço, seja distribuição de endereço IP, né, o compartilhamento, armazenamento de arquivos, compartilhamento de impressora, armazenamento de website, fazendo a segurança da minha rede, usando firewall, é, abrigando algum tipo de aplicativo que eu tenho que ter instalado num servidor. Por exemplo, tem um aplicativo que roda via web, né? O Guilherme aqui é da área de saúde, tem aqueles aplicativos, servidores que fazem gerenciamento de fila de paciente, né? Então que fica lá chamando o cara. Isso é um aplicativo que ele deve ser instalado num servidor e acessado pelos demais via rede. Então o cara acessa, né, vamos supor, a pessoa lá da recepção, ela faz o cadastro lá daquele paciente para ele ser chamado, né, para ser atendido,
todo esse acesso não é um aplicativo na máquina. Ele abre o navegador e loga num servidor. Então ele vai logar no servidor e ele vai usar o aplicativo. Diferente do que a gente está acostumado, né? A gente está acostumado a instalar o aplicativo no computador e usar. Então está tudo instalado no meu computador. Quando eu tenho o servidor, não. Ele está tudo instalado numa máquina específica. E todo mundo meio que acessa aquela máquina, né, indiretamente. Às vezes a pessoa acha que está entrando num link que ele está abrindo um aplicativo, mas na verdade ele está fazendo um acesso naquele servidor e executando o aplicativo que está lá dentro. Então o servidor permite a, a execução desse aplicativo em várias instâncias, em vários computadores e vários usuários diferentes, né? Então posso ter vários servidores, um domínio, e eu tenho também um ou mais controlador de domínio, né? É aquele computador que toma conta do domínio todo, que é o que a gente vai fazer. Esse computador, ele vai tomar conta das contas de usuário e de computadores, né? Então, todos os computadores e usuários de um domínio devem estar registrados no controlador de domínio, né? Isso permite com que o gerenciamento seja centralizado. Isso permite que aquela situação onde eu vou criar um usuário para logar em qualquer computador da minha rede, do meu domínio, basta eu digitar um comando no servidor e criar esse usuário. Se esse usuário existe no domínio, qualquer máquina que esteja no domínio, esse usuário a princípio vai poder logar, a não ser que eu fale, ó, ele pode logar nessa máquina, naquela não pode. Tá? Mas a princípio, um usuário de domínio ele pode logar em qualquer máquina do domínio. Tá? O domínio ele pode aí ter 10 computadores, como ele pode ter centenas, né, de milhares de computadores num domínio só. O domínio, diferente de uma rede local, ele não necessariamente precisa ser somente local. Eu posso ter um domínio que inclua filiais espalhadas pelo mundo todo, todas elas dentro de um mesmo domínio, mas interligadas pela internet, né, por uma rede. E aí, se eu for alterar algum usuário, eu faço isso a partir do controlador de domínio. Eu altero a senha, um usuário vai lá e quer mudar a senha dele, ele muda a senha dele a partir de um computador, né? E isso já está valendo para o domínio todo. Qualquer outro computador que ele for acessar do domínio, a senha dele já está atualizada. Ele permite que nós, os administradores de rede, que vocês possam fazer alterações, restrições em determinados usuários e grupos, falando, ó, esse grupo, esse usuário, ele não pode logar nessa máquina, ou ele não pode logar fora desse horário, ou ele não pode instalar aplicativo, ou ele não pode acessar o painel de controle, alterar a data e hora, usar pendrive, tudo isso você configura pelo domínio. Então, é muito mais simples o gerenciamento, mais centralizado. Então, eu especifico exatamente quais são os usuários que podem fazer esse tipo de configuração. Deu para entender mais ou menos? Eu sim. Como você falou, eu trabalho no hospital que tem Hospital. bastante, que é uma rede bem grande, né? Uhum. Então, acaba sendo aplicada essa função. Então, tem, Você vai com tentar fazer certeza, alguma coisa no computador lá, já pede a senha de administrador e isso. você E não aí, faz. assim, você não precisa ter uma senha de administrador no caso desse. Aí bastaria o pessoal da TI, por exemplo, ó, você agora vai fazer esse tipo de configuração aqui, né? E aí toda vez que você fazer esse tipo de configuração, por exemplo, instalar uma impressora, aí pede sem administrador. E aí ou você tem que chamar alguém para colocar essa permissão, ou pior, né? O cara te dá a senha do administrador. Que é a senha do administrador não coloca só configura a impressora. Ele também permite que você até apague o domínio, né? Que, por Dá exemplo, controle total. dá um controle total. E aí pensando assim, pode parecer legal ter esse controle total, mas vamos supor que você está numa empresa muito grande e você não é responsável por tudo isso. Você é responsável por um setor, por uma coisa específica. E aí a partir do momento que o cara te dá a senha do administrador e depois alguém vai lá e faz um strike no servidor,
né, detona tudo, quem que tinha senha administrador? Né? Então tem o cara lá que era o responsável, mas ele passou para você. Então, de certa forma, não vai ficar bonito pro seu lado. Né? Mas você tinha senha administrador, você pode, a princípio, ser um suspeito, né? Porque você tinha esse acesso. Então, talvez não é um tipo de responsabilidade que você queira. Né? Para eu ter tomar conta dele, então, ó, por exemplo, tem uma ex-chefe nossa que ela falou desse jeito. Lá no Senac tem um almoxarifado que um monte de gente tem acesso. E aí tinha um monte de equipamento de TI lá. E aí aconteceu de sumir algumas coisas. E aí ela comentou com a gente que a gerência do Senac pediu, falou para ela que ela ia ser responsável pelos equipamentos de TI que estavam lá dentro, do almoxarifado. Ela falou, sem problema nenhum, só que eu quero a chave. É só eu que vou ter a chave. Se só eu tiver a chave de lá, eu me responsabilizo se sumir alguma coisa. Agora, a partir do momento que tem um monte de gente que tem a chave, que tem acesso, eu não vou me responsabilizar por nada. Né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Você vai ser o responsável pela rede, você vai ser o administrador geral da rede lá do hospital, por exemplo. A senha do administrador que pode estragar tudo, assim, é só eu que quero ter. Né? Essa aqui é só eu. E aí você vai designar o que as pessoas podem fazer. Então, por exemplo, eu preciso de um cara lá que faça configuração de impressora. Quando sai uma impressora lá para manutenção, colocar uma impressora de backup, eu preciso configurar aquela impressora para aquele setor poder imprimir. Então, eu preciso de permissão para isso. A partir do domínio, é possível pegar aquele usuário específico, ou um grupo específico, e dar essa permissão de instalar a impressora. Né? Então, assim, ó, além do que você tem de normal, eu estou te dando, né, como se eu estivesse te dando uma possibilidade a mais, que é, ó, seu usuário, além do que todo mundo, a diferença que ele tem para os usuários comuns é que o seu usuário ele pode fazer instalação de impressora, desinstalação e instalação de impressora. Né? Mas você não pode colocar a máquina no domínio, mas você não pode logar no servidor, você não tem permissão de instalar ou desinstalar funções no servidor, né? Mas você tem aquela função que você precisa ter. Né? Então eu vou delegando funções para grupos de usuários específicos. Né? Então eu não preciso dar controle total para todo mundo. Esse tipo de coisa o server me propicia, mas ainda em muitos locais, principalmente em redes pequenas, isso não é aplicado devidamente. Né? E aí fica um negócio onde que no final das contas, várias pessoas têm senha do administrador. E aí vira bagunça, porque você já não tem mais controle. Se todo mundo tem usuário administrador, né? Eu tenho lá 20 pessoas, né? Eu tenho 10 pessoas que têm usuário administrador, tem a senha desse usuário. Então tá bagunçado. O primeiro problema que o cara tem e não consegue resolver, ele até loga como administrador, ele coloca sem administrador, então acaba o meu controle. Né? Então, o que deveria acontecer? Eu coloco um controle lá para a pessoa não conseguir acessar o painel de controle. E aí, porque se ela precisasse realmente acessar alguma coisa, ela tem que me solicitar, falar, mas eu preciso acessar isso aqui por conta disso, disso, disso. Não, tudo bem, então vou te adicionar num outro grupo que tem acesso a isso. Né? E aí você vai ter um controle maior. Você vai saber, ó, esse grupo aqui tá fulano e fulano, eles têm direito de fazer isso. Fica mais fácil o controle. E se a pessoa faz alguma coisa errada, tem como eu rastrear qual usuário que fez. Né? Então eu sei que, ó, nesse grupo aqui, eu tenho 3 pessoas, então foi um dos 3 que fez. Eu vou ver lá qual que foi e eu descubro quem que fez. Né? Isso aqui até para resolver algum problema. Agora, se aparece lá quem fez, Professor, pode falar. então aí no caso seria uma forma de organização hierárquica onde cada um ficaria responsável para ter um controle maior sobre o sistema. Isso. É que normalmente o que você tem? Você tem uma equipe, né? Tem várias situações. Numa empresa grande você tem uma equipe de TI. E aí, assim, você vai ter pessoas que você vai ter que delegar funções. Então, tem desde o estagiário lá, que ele está lá aprendendo, e ele precisa ali, eventualmente, colocar uma máquina no domínio. Chegou um computador novo, né, saiu um computador, quebrou, chegou um computador novo, e é necessário ingressar esse computador no domínio. É uma tarefa que vocês vão aprender a fazer,
mas super simples de se fazer. Só que você precisa ter permissão para isso, né? Então, o que se faz? Cria-se lá uma conta de usuário para esse estagiário, e aí eu vou delegar a função para ele poder ingressar máquinas no domínio, né? Então, eu não vou passar minha senha de administrador para ele, né? Então, eu vou delegando funções. Então, cada um ali tem um setor específico para poder trabalhar. E aí eu vou delegando isso. Para os usuários comuns, o cara que está lá sentando usando o computador para trabalho, eu posso ter um grupo específico para ele, né? Então, um grupo não, específico não, um grupo mais geral, né? Se eu pegar como exemplo o Senac, lá no Senac a gente tem um grupo alunos, né, que entra todos os alunos. Todos os alunos. Então é um grupo mais restrito. Vocês não podem instalar aplicativo no Senac, para não virar bagunça. Vocês também não podem desinstalar. Pensou, o cara tá lá, vê lá o Photoshop, desinstala o Photoshop, você vai embora. Aí no outro período tem aula de Photoshop, aquele computador tá sem. Né? A pessoa fez uma coisa que às vezes nem foi por maldade, mas ela desinstalou um aplicativo que aí impediu de ser usado aquela máquina naquele período. Ou instalou algum aplicativo que tinha lá um malware, né, um vírus, alguma coisa ruim ali que causou um problema na máquina. Então, toda vez que para se ter um controle do que pode e o que não pode ser instalado, proíbem a gente de fazer isso. E aí, mas eu preciso de um aplicativo lá, preciso que atualize o VirtualBox. Não está funcionando. Então, eu abro um chamado, isso cai lá no setor, eles mandam alguém para fazer a instalação do VirtualBox novo que eu pedi. Aí eu tenho que aguardar isso. É burocrático, é mais demorado, eu poderia fazer isso, mas particularmente eu não quero essa responsabilidade. Porque se eles me colocam falando que eu posso instalar alguma coisa, primeiro, eu vou ter que ter o trabalho de fazer isso, né, que não é meu trabalho, e segundo, eu vou passar a ser responsabilizado por isso. Né? Então, não procuro isso lá. Às vezes a gente quer resolver o problema, mas depois a gente entende o tamanho que pode ficar esse problema depois. Talvez não seja o mais interessante. Mas a ideia de se ter um domínio é justamente você conseguir ter a possibilidade de se gerenciar tudo aquilo de maneira centralizada. Então, a partir de uma máquina, como tudo está cadastrado numa máquina ou um grupo de máquinas específico, toda alteração que eu faço ali reflete no domínio todo. Então, se eu tenho 1000 computadores no meu domínio e eu tenho lá um controlador geral, naquele controlador geral eu altero uma senha de usuário, aquela senha de usuário está valendo para os 1000 computadores. Eu defino um papel de parede lá para aqueles 1000 computadores, isso vai ser aplicado nos 1000 computadores de uma vez. Isso independente dele estar ali no mesmo local físico ou não. Tá? Meu domínio ele não tem um limite físico. Eu posso ter grupos de computadores, tudo dentro do mesmo domínio, e em locais geograficamente separados. Bastante separados, inclusive. É bastante possível isso. Então essas são as possibilidades, as diferenças entre uma rede local e de domínio. Então a gente tem uma rede local numa situação onde de poucos computadores, de não necessidade de centralização, onde não vai fazer muita diferença para a pessoa trocar 100 em 2, 3 computadores. Então não tem por que ter um domínio. Agora, quando eu tenho uma rede grande, se a gente pegar ali o Senac, só o Senac de Ribeirão já é uma rede considerável. Né? Só que nós não estamos só no Senac de Ribeirão. A rede nossa é São Paulo, o estado de São Paulo todo. Então, todos os Senacs do estado de São Paulo estão interligados no mesmo domínio. Né? Isso significa que o seu usuário que você loga lá na sala, no laboratório 18, acho que era no 18 que a gente estava, já não me lembro. Então, se você loga lá no laboratório 18 com o usuário guilherme.vesone2 com a senha 1234, se eu for lá para, sei lá, no Senac Jabaquara, lá em São Paulo, né, sentar num computador lá e logar, usar o mesmo usuário e senha, eu vou logar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. É o mesmo domínio. Se eu mudar a minha senha lá no Jabaquara para 123456, na hora que eu voltar, se eu for pro Senac Santos e for tentar logar com a senha 1234, não vou conseguir, que é a senha 123456. Então, está no estado todo nossa rede.
Mas mesmo que fosse só o Senac de Ribeirão, já é uma redezinha considerável, né? Tem uma quantidade boa de computadores ali, né? E ali a gente tem mais de um domínio, inclusive, né? Vários subdomínios. Por exemplo, a gente tem um domínio educacional, tá? E a gente tem um domínio administrativo. São dois domínios diferentes. Então o Senac optou por gerenciar, por separar os domínios em dois, sendo um administrativo, né, para serviços administrativos, parte de secretaria, parte do setor administrativo, o próprio os usuários que tem lá tudo, e uma parte educacional, né, que é exclusiva para o setor educacional. Então os professores, os alunos estão dentro dessa rede. Por exemplo, dentro do Teams mesmo, eu tenho no Senac, eu tenho os dois usuários. Eu tenho um usuário que é válido no domínio educacional e eu tenho um usuário que é válido no domínio administrativo. As nossas reuniões que acontecem agora às quartas-feiras com a gerência, eu preciso entrar no Teams e eu preciso logar com a minha conta administrativa, porque ela é feita dentro da rede administrativa. Então o usuário é outro. Quando eu vou dar aula para vocês, como vocês estão na rede educacional, eu preciso logar com a minha rede educacional aqui. Se eu logar com o meu usuário administrativo e tentasse criar uma sala para vocês e fazer a busca pelo nome de vocês, eu não ia encontrar o nome, porque são domínios diferentes, são diretórios diferentes, né? Então, assim, são pastas diferentes que eu não consigo enxergar quando eu estou numa, não consigo enxergar a outra. E aí, por isso, eu tenho que usar, no meu caso aqui, dois usuários. Um usuário para dar aula e um outro usuário para participar de reuniões, né, por conta da maneira que o Senac resolveu separar, organizar a rede dele. Tá? Uma água que fiquei com sede. Ô, Visor, Oh, perdão. Pode falar. se tratando de acesso remoto ao domínio, Certo. segue a mesma regrinha ou Então, a gente tem o cara tem que ter um servidor no computador dele que dá acesso ao servidor de domínio? isso. Como que funciona? Eu tenho acesso remoto, que é o que eu faço aqui com o Ndesk, quando eu vou acessar a máquina de vocês, né, que eu estou fazendo um acesso e utilizando a máquina aí que não está aqui no mesmo lugar. Dá para eu fazer isso com o servidor também, né? Por exemplo, eu vou gerenciar o servidor, eu faço um acesso remoto nele, porque normalmente ele não está na mesma sala que eu estou, ele está lá escondidinho, guardado. Faço um acesso remoto e gerencio ele remotamente, igual a gente vai fazendo por SSH e tudo mais. Então isso é o acesso remoto, tá? Quando existe uma outra coisa que talvez seja isso que você está perguntando, por isso que eu estou explicando, que é quando eu estou, por exemplo, aqui na minha casa, nesse computador que eu estou usando aqui, vamos supor que o computador que eu estou usando aqui se fosse do Senac. Então ele está no domínio lá do Senac. Mas aqui eu estou fora do domínio. Eu estou na minha casa, não existe domínio Senac aqui. Mas eu queria acessar o domínio. Por quê? Se eu acessar o domínio, eu tenho acesso a uma pasta compartilhada que está lá no Senac, que tem um material que eu preciso. Para fazer isso, a gente usa um negócio chamado VPN. Tá? Então a VPN, eu preciso ter configurado, eu preciso de um servidor configurado para isso, lá no Senac, para receber essa solicitação. É como se eu estivesse fazendo uma ligação para o domínio. Né? Então, a partir aqui da minha máquina, eu faço uma discagem, literalmente, para quem já teve a internet discada, é muito parecido. Eu faço uma discagem para o servidor lá do Senac, né? E aí ele vai me pedir as credenciais, eu vou colocar as credenciais do domínio, e aí ele vai falar que eu estou conectado no domínio de lá. Então, eu estou usando a internet para chegar até lá. Mas a partir daquele momento que eu disquei, eu estou trabalhando aqui como se eu tivesse fisicamente lá. Eu estou usando a minha máquina, não estou usando a máquina que está lá. Eu estou usando a minha máquina, só que é como se minha máquina tivesse puxado um cabo daqui e ligado no servidor, lá no switch, lá no Senac. É literalmente isso. E aí eu consigo ter esse tipo de acesso. E aí, por exemplo, se eu tivesse no Senac, eu ia lá iniciar no meu computador, ia ter uma pastinha compartilhada lá do Senac que fica um cronograma de aula.
que fica lá só. Quando eu estou aqui na minha casa, eu não acesso. Se eu ligo a VPN, se eu faço um acesso via VPN, aí aquela pastinha passa a funcionar, porque é como se eu estivesse trabalhando lá dentro do Senac. Lógico que se a minha internet for ruim, for lenta, o acesso a essa pasta vai ser lento também, né? Mas eu consigo trabalhar como se eu estivesse lá, exatamente como se eu estivesse lá. Por exemplo, tem um aplicativo aqui que eu abro e só funciona quando eu estou dentro do Senac, porque o servidor do aplicativo está lá. Para ele funcionar aqui na minha casa, eu precisaria acessar via VPN. Tá? Isso é muito, muito comum se acontecer em empresas que, por exemplo, têm consultor externo. Né? Então, o cara ele trabalha fora da empresa, mas ele precisa dos recursos que tem dentro da empresa, às vezes até aplicativo. Então ele vive trabalhando com essa VPN. O cara pega um notebook, o celular, ele disca lá para essa VPN, né? E aí é como se ele estivesse trabalhando dentro do escritório. Então, com todos os recursos que tem lá. Eu consigo até mandar imprimir lá na impressora que está lá no Senac, daqui. Mas para isso eu preciso da VPN. Tá? Mas é bem interessante. No caso que eu estou falando, que a gente tem plantão, a gente não. A empresa tem o plantonista, né, de TI. Sim. Os caras nunca atendem, mas tem. Né? Os caras nunca atendem, mas tem. Então, o cara odeia aquele celular, né? O cara deve jogar dentro do guarda-roupa quando chega em casa. Mas aí, você ia falar alguma outra coisa desse plantonista? Não, era só isso mesmo, só para saber essa parte, como que funciona o acesso dele. O pessoal sempre reclama assim de plantão, né? Fala que quando fica normalmente o cara fica com o celular, que é o celular do plantão, né? Vai para casa e aí ainda mais hospital, o cara liga lá 3 horas da manhã, fala que não está imprimindo, aí o cara vai lá, pergunta, isso os colegas meus falando, né? Se pergunta assim, tem papel na impressora? Não, tem sim, não está imprimindo, precisa imprimir, precisa que você venha aqui. Aí o cara levanta, vai lá, chega lá, a impressora está sem papel. Bota o papel na impressora, manda imprimir. Imprimiu, resolveu, obrigado, viu? E o cara volta para casa revoltado, né? Mas faz parte do trabalho, né? Então, quando não é surpresa para ninguém, né? Normalmente você vai trabalhar em empresa que tem esquema de plantão é plantão. Você está lá disponível, né? Não dá para ficar assim contando com a sorte, falar, ninguém vai me chamar, vou ganhar uma boa. Não. Faz parte do trabalho, né? Então tem que atender, não adianta. Mas tem muito caso dos caras que não atende mesmo, não. Você chama, o cara não atende, depois leva fumo e sei lá o que vira, né? Mas é complicado. Eu vou abrir meu server aqui pra gente poder mostrar para vocês essa parte aí, tá? De compartilhar. A Lígia comentou algo sobre o teclado dela. Eu fui tentar digitar aqui no meu aqui, agora eu percebi o erro. Ele está dando algumas letras como número. Então ele não vai dar o comando nunca. Que estranho. Eu fui digitar clear host. No lugar do L apareceu 3. No lugar do O apareceu 6. Tem notebook? Ô, Guilherme, é Note o seu? É sim, beleza. Deve ter uma teclinha do non-lock ativada. Deixa eu ver aqui. Porque assim, tem o teclado de notebook, tem um teclado numérico que fica embutido. Então ele tem tipo uma segunda, tipo junto com o O aí tem um númerozinho também.
E ele só ativa quando aparece esse Numlock. Não sei se você vai conseguir ver minha cara aqui. Então, mas Tipo aqui, ó, não tem... peraí. o meu teclado ele não é alfanumérico. Quer ver? O seu não tem essa parte aqui. Isso, ele não é alfanumérico. Ele só tem aqui, né? Isso, Então, mas aí normalmente o que ele tem? Ele tem isso aqui embutido aqui dentro. não É, entendi. deve ter uma teclinha num lock aí para que dá para... Deixa eu ver, lascou aqui no celular. Que dá para você deixa eu tentar lembrar o nome da tecla que tem aí. FN. Tem uma tecla FN aí? Tem. Então, procura se tem uma outra que chama Numlock. Ela deve estar com a mesma cor desse FN. Às vezes é em azul, um azulzinho, um laranjinha. Depende muito de noite para noite. Não, não lock, não. Não achou? Ela tem uma outra teclinha do lado da Alt GR, Aham. é como se fosse um. É, Qual que é seu note? Me fala aí que eu vou... é um Asus K4 3U. Quanto? Como? K4 3U. Parece esse aqui, o teclado. Exatamente. Deixa eu achar uma imagem mais... Ah, perto do insert parece que tem. Tem certo é o PRT Screen, né? Print screen e do lado dele. Aqui, aqui o que tá aqui. Delete, Pause Tem um Break. embaixo desse insert aqui tem um num aqui ou não? Tem sim. Então aperta o FN e esse num aí, vê se resolve. O que eu falo aqui que ele tá embutido é isso aqui, ó, tá vendo? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem alguns teclados que você ativa no lock, aí isso aqui vira o tecladinho numérico. Aí ele para de responder como M, J, K, ele passa a responder 0, 1, 2, 3. É isso aí, deu certo. Deu? Bom. Valeu. É bom quando dá certo. Então, ó, eu tenho aqui o meu servidor. Ele está com as duas placas de rede, né? Uma interna e outra em bridge. Tá, com o PowerShell bonitinho aqui. Vamos ver como é que tá o meu IP. E aí tem alguns detalhes, tá? Para eu poder fazer. Ó, não está completamente configurado. Tá? Então eu preciso configurar ele aqui. Ele está com IP 110, eu vou acessar aqui pelo put que fica mais fácil.
Dá para ler aí o que está escrito? Quer que aumenta? Melhor assim? Se puder aumentar um pouquinho, para depois revisar a aula, e Ah, tá. fica melhor. Aí. Então vou só acertar essa placa aqui que eu vou colocar um IP fixo nela, tá? Essa aqui tá tudo certo. Essa aqui eu tenho que colocar IP fixo nela porque ela tá sem IP. Ela pegou esse IP aqui porque ela não tá conseguindo pegar nada. Então primeiro eu vou mudar o nome dessa aqui e dessa aqui, tá? Só para especificar. Lembrando que assim, ó, o tab ele me ajuda, tá? Um outro detalhe também é que eu não preciso. Isso aqui, ó. E. Adapter. Isso aqui pro PowerShell e isso aqui é a mesma coisa. Então não preciso digitar desse jeito. Tá? Mas quando eu autocompleto, eu dou um tab para ele completar o comando, ele vai sempre deixar nesse padrãozinho, né, com essas primeiras letras aqui maiúsculas, porque isso é padrão do PowerShell. Por que que ele escreve assim? Para ficar mais fácil de lembrar, mais fácil de ler. Então, como ficam duas coisas juntas, aí você lê net adapter e não net adapter, né? Não. É mais fácil de visualizar. Tá? Mas quando eu uso o tab, ele completa e ele deixa as letrinhas que devem ser maiúsculas, maiúsculas. Mas se você digitar, O você já deve ter professor, percebido. Oi. nessas informações que o VirtualBox dá nessas janelinhas, eu segui o passo a passo aqui, agora eu consegui fazer meu teclado funcionar. Ah, que bom, maravilha. Tá? Então eu consigo aqui autocompletar, tá? Usa sempre esse tab aí e você já deve ter percebido que se digitar tudo minúsculo ele também aceita, tá bom? Mas o que eu já percebi foi um comando só que vocês vão ver, não nessa aula, mas mais para frente, que ele só aceita naquele formato específico, tá? Que é maiúsculo certinho. Os demais, até hoje, nenhum outro, tá? Mas aí então não vou falar que é absoluto isso, mas o ideal seria digitar tudo assim bonitinho para você se acostumando e aprendendo a guardar o comando, tá? Então, ó, sempre, se eu não sei qual que é o nome do parâmetro, eu ponho quais são os parâmetros que tem. Então eu ponho menos e vou dando tab. Ele vai navegando pelos parâmetros, tá? Tem alguns parâmetros que sempre tem, tipo asjob, synsession, que é para eu executar esse comando em outro computador, né? Então, what if, confirm, verbose, são parâmetros que são comuns em quase todos os comandos. Mas vamos supor que eu não lembro que parâmetro que vem agora. Então eu vou dando tab e eu vou vendo quais que tem. Às vezes eu consigo me lembrar de alguma coisa. Então, por exemplo, o que eu tenho que colocar de parâmetro? Name e new name. Se eu não lembro direito, né, eu posso usar o tab para me ajudar, tá bom? Que é legal que ele vai te passando essas informações. Então, name primeiro eu vou colocar, lembrando que eu posso usar aspas simples ou aspas duplas quando eu vou digitar uma coisa que tem espaço, tá? Então, por exemplo, eu quero fazer referência a esse nome, Ethernet 2. Então, tem Ethernet espaço 2. Se eu colocar aqui Ethernet 2, ele entende duas coisas. Ethernet, uma coisa, e 2 é outra. Então, para evitar que isso aconteça, eu coloco isso entre aspas. Só que, se eu coloquei entre aspas duplas, eu tenho que fechar com aspas duplas. Se eu coloquei aspas simples, eu tenho que fechar com aspas simples. Ele aceita os dois, que você quiser. Tá? Mas se você começou com aspas simples, termina com aspas simples. Começou com dupla, aspas duplas também. E aí vem o new name, que é o nome novo, né? Então vou colocar aqui domínio, que vai ser minha rede de domínio. A outra
Aí eu não preciso colocar isso aqui porque é uma palavra só, né? Que é a segunda placa aqui, Ethernet. Aí tá bonitinho, né? Mudei o nome, já dá para bater o olho e ficar mais fácil de visualizar. Aí agora eu vou definir um IP fixo para esse cara, da minha rede interna. Que IP que eu posso usar? O que eu quiser. Né? Isso não depende de acesso à internet. A única coisa que eu tenho acesso à internet é nessa placa. Nessa placa eu não vou ter acesso à internet. Então, assim, é um IP que eu vou querer para o meu domínio. Né? Eu vou ter que lembrar disso quando eu for trabalhar com a máquina cliente, que é a máquina do Windows, para adicionar no domínio, para fazer menção a tudo isso. Então, uma das premissas é que para eu criar um domínio, para transformar esse cara num controlador de domínio, para criar uma floresta nova, que é a base do meu domínio, eu vou precisar de pelo menos uma placa de rede com IP fixo. Aqui eu não tenho IP fixo, aqui é um IP que foi designado via o servidorzinho DHCP que tem no meu roteador aqui de casa. Né? Então pegou esse IP manualmente, automaticamente, eu não coloquei ele aqui. Esse aqui eu vou ter que colocar manualmente, então é um IP fixo. Então eu preciso de pelo menos uma placa de rede com IP fixo para eu criar um domínio. Tá? Então, vamos lá. Então vou colocar new net IP address. O legal assim que às vezes eu não sei se eu digitei corretamente. E aí, se eu quiser saber, eu já digitei o comando todo, mas eu dou um tab, porque se ele consertar isso aqui é porque eu digitei o comando certo. Tá? Então, new net IP address, qual que é o parâmetro que eu venho primeiro? IP. Né? Então, vou pôr nome 26801. Interface alias, é o nome. Então, é domínio. Default gateway, não preciso dessa informação, então vamos para a próxima. Address family IPv4. Default gateway eu não preciso, type eu não preciso. Prefixo length, que é a máscara de subrede, é barra 24, é o 24, vocês vão aprender isso com o Thiago. Type eu não preciso, valid lifetime não preciso, isso aqui não preciso, não preciso, não preciso. Então já começou a aparecer uns padrões aqui, que é sim, as job, então já acabou meu comando. Né? Então assim que eu vou usando o PowerShell, vai usando esse tab, vai usando essas informações que você vai se acostumando com isso, vai passar um tempo, vocês vão precisar ficar recorrendo às anotações. Tá? Retornou essa informação, a configuração de IP deu certo. Tá? Vou confirmar com getNetIP configuration. Tá lá meu IP fixo. Tá? Resolvi esse problema. Então eu preciso ver o nome da minha máquina. Eu já coloquei o nome de máquina que eu quero, que é SRV 2019. Poderia ser qualquer outro. Porém, o que é importante? Quando eu vou adicionar uma máquina no domínio, ou quando eu vou criar um domínio do zero, eu tenho que prestar atenção no nome da máquina. Porque é importante dentro do domínio o nome da máquina. Mas um outro detalhe é que eu não consigo alterar o nome da máquina depois que eu coloquei no domínio. Então vamos supor que já existe um domínio e essa máquina que eu estou criando, ela vai ingressar naquele domínio já existente. Se eu ingresso essa máquina naquele domínio e não é esse o nome correto dela, era para colocar outro nome, eu vou ter que tirar ela do domínio, tá? Mudar o nome e ingressar no domínio de novo. Eu não consigo mudar o nome enquanto a máquina está no domínio. Tá? E é muito trabalhoso, porque para eu tirar do domínio, eu preciso reiniciar a máquina. Aí eu reinicio a máquina, eu mudo o nome da máquina. Reinicio de novo, que é obrigatório reiniciar a máquina para pegar o nome. Aí eu coloco no domínio de novo e reinicio de novo. Então não é uma tarefa rápida, é bem chato. Mas quando eu vou criar o domínio, por exemplo, essa máquina nossa aqui, ela vai ser o controlador de domínio. O domínio vai ser criado a partir dela.
Ela que vai passar a existir um domínio por conta dessa máquina. Aí é pior ainda. Para eu mudar o nome dessa máquina, coloquei o nome errado. Ou deixei aquele nome que, quando eu instalo o Windows, ele vem aquele nome gigante, né? Aí falou, puxa vida, eu tinha que ter mudado o nome da máquina. Eu vou ter que desinstalar todo o domínio e dar um trabalhão para poder mudar o nome da máquina. Acaba sendo, no nosso caso aqui de ambiente educacional, fazendo teste, é mais rápido você fazer outra máquina. Né? É mais fácil você apagar essa aqui, jogar essa fora, instalar tudo de novo e criar o domínio, do que você desinstalar o domínio para mudar o nome da máquina e instalar tudo de novo. Se eu começasse do zero aqui, eu ia acabar primeiro. Né? Então muito cuidado, tome atenção com isso, porque não dá para mudar depois. Dá muito trabalho, muito chato. Então o nome já está correto. Aí eu preciso instalar. Desculpa. Eu preciso instalar uma função. Né? O Active Directory, que é o que gerencia o domínio, chama Active Directory Domain Services, ou ADDS. Eu preciso instalar esse cara. E essa é uma função. Tá? Só um minutinho. Deixa eu jogar aqui na minha tela específica do boot. Aí fica melhor. Então, quando eu quero saber dessas funções, eu posso buscar aqui, saber quais são as funções que eu tenho. Get Windows Feature. Ature. Então, esse Get Windows Feature vai mostrar todas as funções existentes nesse Windows Server que podem ser aplicadas aqui, que eu posso instalar. Coletando os dados, vamos guardar o que ele mostra. Então, quase não tem nada, né? Então tem aqui as coisas que estão instaladas, vão aparecer aqui. Esse foi removido, isso aqui também foi removido. E o que está instalado está aqui, né? Marcado com um xizinho e marcado como instalado aqui. Tá? O que eu quero... Cadê? Ó, é esse cara aqui, ó. Serviços de domínio do Active Directory. O nome do serviço, da função, é esse aqui. AD-domain-services. Então é isso que eu queria saber. Né? Qual que é o nome? Agora eu dei um get Windows Feature. Eu vou dar um install Windows Feature. Então, para eu instalar, qual o nome do feature que eu quero? É esse. Não adianta eu chamar assim. Eu tenho que chamar ele assim. Tá? Tá disponível, pode ser instalado. Se eu quiser saber listar aqui só os que estão instalados, eu posso fazer assim, ó. Get Windows Feature. E uso esse pipe, que é essa barrinha, né? Eu tenho essa barra, tenho essa e eu tenho essa aqui. O pipe é essa aqui, né? Então eu falo assim que dentro dessa saída que eu tenho aqui, eu quero buscar só o que está instalado. E aí ele vai me retornar o que está instalado. Como é bem menor, é mais fácil de analisar essa lista. Tá? Agora eu vou instalar Windows Feature. Eu não preciso, tá? Eu posso colocar direto AD Domain Services. Eu posso adicionar
Quando eu adiciono esse parâmetro, ele vai incluir todas as ferramentas, todas as ferramentas de gerenciamento relacionadas a esse serviço. Tá? Então já é meio que padrão. Vou adicionar um feature do Windows, adicionar essa opção no final para ele já adicionar as ferramentas de gerenciamento, caso eu precise. Tá? Então, para instalar, eu vou aguardar a instalação da função de domínio, tá? Da DDS. Isso aqui vai me possibilitar eu criar um domínio. Eu preciso ter esse cara instalado. Não quer dizer que eu estou instalando domínio. Eu posso ter essa função instalada e não ter domínio nenhum, se eu não configurar. Tá? Preciso passar por outros passos. E aí, assim, algumas funções têm módulos, que são grupos de comandos, né, específicos para aquelas funções que você quer. Então, quando eu vou instalar o domínio, eu quero fazer a instalação, eu preciso chamar esse grupo de comandos existentes para instalação. É a próxima coisa que eu vou fazer. O meu filho quer participar da aula. Ó, enquanto está instalando aí, deixa eu só para mostrar aqui para vocês. Espera aí. Ó, a minha filha, ela aprendeu a jogar Mario World 3. Né? Aquele Mario do Nintendinho. Aí tomou gosto. Orgulho do pai. Ele tá lá, aprendendo a passar de fase. Ó, foi aqui. Ele foi instalado. Tá? Ele não precisa de ser reiniciado para instalar essa função. E aí, se eu executar aquele comando de novo para buscar o que tem instalado, vai aparecer a mais aqui a DDS. Tá? Que é esse cara aqui, agora ele está instalado. Tá? Aí agora eu vou importar aquele grupo de comandos. Import módulo. Tá? Aí. Import módulo DDS deployment. Ele só vai importar, não vai acontecer nada. Porque agora existe os comandos relacionados à implementação do domínio. Tá? E aí agora eu vou fazer a instalação do domínio, criar um novo domínio. Tá? Aí install. Eu estou dando um tab, ele está demorando para pensar, que ele está buscando o comando. Aqui. Esse é o comando que eu quero. Por que forest? Por que floresta? Quando eu crio um domínio, o primeiro computador, o primeiro que eu estou adicionando, que eu estou criando um domínio a partir dele, eu sou obrigado a criar uma floresta. Tá? Porque para a Microsoft, um conjunto de domínios, um domínio, né, ele pode ter mais de um domínio, ele pode ter mais tipo do Senac, eu tenho o domínio do educacional e administrativo, né? Mas dentro deles eu estou numa floresta que comporta esses dois domínios. Então, se eu crio dentro dessa floresta um usuário que ele faz parte de todos esses domínios, aí eu conseguiria logar com um usuário só nos dois domínios diferentes. Mas enfim, eu sou obrigado a criar uma floresta do zero. Mesmo que eu vou ter um domínio só, com uma coisa só, eu tenho que criar uma floresta. Então esse é o primeiro comando. Tá? Então o que eu fiz até agora? Adicionei a função, tá? do AD Domain Service, do ADDS. Importei o módulo só para buscar, porque eu precisava desse comando aqui. Ele só aparece depois que eu faço essa importação. E agora eu vou fazer a instalação
da floresta, já vou criar o domínio. É bem simples, tá? Quando a gente está trabalhando com PowerShell, talvez seja um pouco mais complicado algumas coisas, mas a parte do... Tinha caído? Tá me ouvindo? Sim. Que hora que caiu aí? Botando um pouquinho. Onde que tinha parado? Vi que caiu aqui. Deu só uma picotadinha. Só. Ah, tá. Mas não parou de exibir minha tela não, né? Não, não parou não. Tá, então tá bom. Então aqui, ele é mais fácil de fazer a instalação, a criação do domínio por linha de comando do que fazê-la no ambiente gráfico. No ambiente gráfico, são muito mais passos para eu fazer. É muito mais demorado do que por aqui, tá? Então vamos lá. Qual a primeira opção que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou buscando aqui as opções e aí eu vou mostrando para vocês o que é que eu tenho que fazer. Deixa eu fazer um negócio aqui primeiro. Limpar a tela. Vou conectar de novo ali na minha máquina que tá sofrível. Vou reiniciar minha máquina virtual que tá travada. Agora foi. Pronto. Aumentar a tela de novo.
ó, domain name vai ser o nome do meu domínio. Tá? Então, o nome do domínio, por exemplo, google.com.br é um domínio. Tá? Tem o nome completo. Então, eu vou criar um nome aqui, porque é do zero. Tá? E eu vou colocar alguma coisa ponto local. Eu vou colocar assim, ó, Vezone ponto local. Esse vai ser o meu domínio. Ponto local porque eu não tenho domínio, não tenho ponto .br, ponto .com, ponto qualquer coisa, tá? Então vai ser ponto local. Isso não. Para criar uma delegação de DNS, eu não quero isso. Então, essa opção eu vou colocar falso. Desse jeito, tá? Create DNS delegation, 2 pontos, sinal de cifrão, dólar, né? Falso. Ou isso é falso, né? Opa. Ou é true, verdadeiro. Então é falso. Eu não quero que isso aqui aconteça. Então, essa opção não quero. Que mais? Que não. Não. Domain mode. Aí é o tipo do domínio, tá? Modo domínio. Eu tenho a opção, essa aqui. Eu tenho o Win 2012 R2, o Win 2008, o Win 2008 R2, o Win 2012 sem R2. Esse R2 é a versão do Windows Server, é como se fosse uma atualização da versão. Então eu tenho o Windows Server 2012 e eu tenho o Windows Server 2012 R2. O R2 é de Second Release, ou de Release 2, que aí eu tenho duas versões diferentes dele. Tá? Por que não é 2019? Porque a versão mais nova de domínio é a 2012. Não tem uma versão 2016 e nem uma 2019. Então esse aqui, o que define Domain Mode e vai ter o Forest Mode também? Define quais são as funções mais novas permitidas nesse domínio, né? E também ele fala qual a configuração da máquina que vai poder ingressar nesse domínio. Então, se eu colocar um outro controlador de domínio, que esse aqui vai ser um controlador, né, um gerenciador do meu domínio. Se eu colocar mais um, ele não vai poder ser um servidor que ele está numa versão anterior a essa. Tá? Mas não tem o 2019 ainda. Domain NetBIOS Name para redes NetBIOS, que é uma rede mais antiga. Então não vai caber Vezone.local. Então normalmente eu coloco só o primeiro nome, tudo maiúsculo. O modo da floresta vai ser o mesmo modo do domínio. É o mais novo, tá? Esse aqui é o mais atual que tem. Se eu quero instalar o DNS, né, que é uma outra função, a DDS ele precisa do DNS. Tá? Então, só se eu não quisesse instalar o DNS se eu já tivesse instalado ele antes, mas eu quero instalar junto. Então, esse aqui é verdadeiro. Tá? Eu quero que ele aconteça, eu quero que faça a instalação do DNS. Não reiniciar no final da instalação. Então, se eu quero que ele não reinicie no final da instalação, mas eu quero que ele reinicie, eu quero que ele termine, para aplicar tudo isso, ele precisa reiniciar. E eu quero que isso aconteça. Então, isso é falso. Isso é falso. Aqui é para forçar, se tivesse alguma opção, eu não quero. Tá? Esse conforme, eu vou deixar aqui para mostrar para vocês que ele vai pedir uma confirmação de se eu quero continuar a fazer isso. É legal para mostrar. Force não. O verbose é interessante também, que ele vai mostrando informações na tela do que está acontecendo. É isso mesmo, só isso aqui, tá? E eu vou dar um Enter. E aí o que ele vai pedir? Esse Safe Mode Administrator Password é uma senha que eu devo criar, que não necessariamente precisa ser a mesma senha do administrador, mas ela vai ser utilizada quando eu for, se eu precisar desinstalar esse serviço daqui.
Então ela pode ser uma senha diferente. Tá? Então se eu fosse desinstalar tudo isso depois, ele vai pedir essa senha. Eu vou colocar a mesma do meu usuário. Tá? Não é o ideal, mas nesse ambiente aqui não tem problema. Isso aqui está aparecendo por conta desse parâmetro que eu coloquei do conforme. Tá? Então ele está avisando, o servidor de destino será configurado como controlador de domínio e reiniciado quando a operação for concluída, se eu quero continuar. Tá? Se eu der um Enter sem escolher nada, ele vai no padrão que é S, de sim. Tá? Então isso só está aparecendo por conta disso, desse conforme. Se eu não tivesse colocado isso, ele não ia apresentar isso e já ia ter partido para a próxima tela. Tá? E aqui, tudo isso que está aparecendo modo detalhado é por conta daquele verbose. Então ele está me avisando, os controladores de domínios do server 2019 tem como padrão configuração de segurança permitir algoritmo de criptografia, que evita algoritmo de criptografia mais fraco, blá 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 blá. Para mais informações está aqui. Aí ele também está avisando, esse computador tem que ter pelo menos uma placa com um IP fixo, e aí ele vai mostrando tudo o que está acontecendo. Se eu não coloco o verbose, não ia aparecer tanta informação assim, tá? Ia aparecer bem menos. Ele também está avisando que não foi possível criar uma delegação para servidores DNS, só que eu já falei que eu não queria criar uma delegação, ele sempre avisa essa mensagem mesmo. Ele também está me avisando que a senha do administrador domínio será igual à senha do administrador local, então ele está transformando, vai existir a partir de agora 2 usuários administradores. Tem um usuário administrador local dessa máquina, do controlador de domínio, tá? Que só faz menção a este computador, e eu vou ter agora um usuário administrador do domínio, que ele manda no domínio todo. Aí ele está me avisando que a partir de agora o usuário administrador do domínio, ele está pegando a mesma senha do administrador local. Não é o mesmo usuário, tá? Ele tem o mesmo nome, ele vai ter a mesma senha, mas são usuários diferentes. Esse aqui manda no domínio todo, esse aqui não manda no domínio, ele só manda na máquina local. E é só aguardar. O nível funcional da floresta e o nível funcional do domínio. E aqui onde ficam os arquivos de log dentro desse computador, e os arquivos de banco de dados, tá? E o volume do meu sistema vai ficar dentro dessa pasta. Esses são os arquivos necessários para funcionar. Então ele criou aqui o meu domínio e ele vai reiniciar minha máquina, tá? Tá reiniciando ela aqui. Ele vai parar de responder o meu put. Ele está reiniciando minha máquina lá. Já reiniciou. Eu tenho que fechar aqui e esperar e abrir de novo. Olha lá. Tá, reiniciou. Está aplicando as configurações que já dá para acessar. Ainda não subiu o SSH. A partir de agora eu já tenho um domínio, já está criado. Tá? O que aparece de diferente? Que agora, ao invés de eu logar, eu tenho a opção de logar localmente e logar no domínio. Isso talvez cause um pouco de confusão. Se eu preciso mudar uma configuração local, tem algumas coisas que eu preciso logar localmente na máquina para ser feito. E tem outros que eu preciso logar no domínio. Então, se eu adicionar um computador, um Windows 10 aqui, dentro do meu domínio, eu vou ter que, para logar no domínio, ter um usuário que exista dentro do domínio. Se eu não tiver um usuário que existe no domínio, eu ainda posso logar com o usuário local, caso eu tenha um usuário que foi criado naquele próprio computador. Mas aí eu logo fora do domínio. Quando eu logo localmente, eu estou falando, essa máquina está no domínio, mas eu não estou acessando as configurações de domínio dela. Então tudo que era possível acessar pelo domínio, eu não vou conseguir acessar, se eu fizer dessa maneira.
Então, agora eu estou logando como administrador do domínio. Também posso fazer assim, ó. Ok, eu loguei no domínio. Quando eu especifico com arroba, eu estou falando qual domínio que eu quero logar. Então aquele usuário, ele vai tentar autenticar naquele domínio, que é vzone.local, né? E ele conseguiu autenticar. Aqui já terminou de subir o sistema. Né? E aqui eu vou alterar. Agora eu já estou no domínio. Domínio Vzone, usuário administrador. Tá? O domínio está pronto. Então, se eu dou esse comando get ad domain para pegar a informação do domínio, então ele está mostrando qual que é o meu domínio, tá? A floresta vzone.local, o modo do meu domínio, que é o Windows 2002 R2, né? Todas as informações. O nome desse computador agora ele é srv 2019.vzone.local, tá? Tá tudo bonitinho aqui, tá? O nome de NetBIOS do meu domínio tá aqui também. Existe um comando também chamado sconfig, que é uma configuração do servidor, é um programinha que ele já vem para fazer gerenciamento do servidor. Então eu consigo escolher as opções que eu tenho aqui de 1 a 15, e aí eu consigo, por exemplo, ver qual que é um domínio ou se é grupo de trabalho. Tá? Então, informações relacionadas ao domínio grupo de trabalho, opção 1, o nome do computador, se eu quero adicionar um administrador local, se eu quero configurar gerenciamento remoto, Windows Update, configuração de rede, configuração da data e hora, ativação do Windows, fazer logoff, iniciar servidor, né, e sair dessa tela. Se eu faço, por exemplo, configuração de rede, opção 8, ele vai mostrar que eu tenho duas placas. Tá? Placa 1 que está com esse IP, placa 2 está com esse IP. Se eu quero mudar alguma coisa, eu escolho a opção que eu quero, por exemplo, a placa 2, então ele vai falar o que eu quero fazer. Ele vai mostrar tudo aqui. O que eu quero fazer? Definir endereço do adaptador, definir servidor DNS, limpar a configuração do servidor DNS, retornar ao menu principal. Tá? É legal de entrar aqui só para ver se está aparecendo o domínio certinho, se o nome da máquina está certinho. É muito melhor eu executar os comandos de nome, de máquina, tudo por aqui, do que por aquele sconfig. Tá? Isso feito, minha máquina já tem um domínio. Tá? Ele já está funcionando, já é um domínio, já está lá bonitinho. E se eu quiser adicionar aqui o meu admin center para tentar fazer um acesso, eu já consigo também visualizar isso. Ô, Vezona. Oi. Sobre o Admin Center, eu postei hoje o vídeo lá do trabalho que era para sexta. Eu não consegui instalar o admin na minha máquina. Ele dá um erro. Real. Isso. Ele dá um erro no navegador, eu não consigo abrir. Aí ele fala, se você fez um update recente, fecha o navegador e reinstale, mas eu não conseguiu. Eu desativei firewall também, mas não... Não deve ser isso não. Pode ser alguma atualização mesmo. Mas aí depois a gente instala a gente vai ter que criar depois uma máquina cliente, um Windows 10, para usar com domínio. E aí a gente instala nela, Admin Center.
Às vezes eu falo para instalar o Admin Center na máquina real, que ela normalmente fica mais rápido. E como o server está dentro da mesma rede, aí dá certo. Mas normalmente esse erro então tem a ver com update. Ah, com certeza, sim. Não estou sabendo de nada não, mas como você já falou aí que não deu certo e provavelmente sua máquina está atualizadinha, certinho, pode ter a ver sim, tá? Pode inclusive acontecer na sua e não acontecer na minha ou vice-versa. Entendi. Mas acontece mesmo. Vou só subir ela aqui para mostrar lá. Mas tem um monte de coisa de gerenciamento aqui que provavelmente eu não vou conseguir fazer. Tá? Porque o Admin Center, ele vai até uma parte só. Mas ele não tem... Ele não tem os recursos para gerenciamento do meu domínio. Então vou adicionar um servidor aqui. E aqui eu vou gerenciar como administrador@vezone.local. Vamos ver se ela responde. Então, por exemplo, o que eu não vou conseguir fazer? Quer ver que ele vai mostrar por conta do domínio? Usuários e grupos locais. Então ele me avisa, ó. Não consigo mexer nisso aqui. Tá? Mas aí é legal da gente acompanhando que com certeza vai aparecer opções para gerenciamento de domínio aqui em breve. Com certeza deve aparecer isso porque a Microsoft está investindo pesado nessa ferramenta aqui. Com certeza vai melhorar. Aos poucos a gente vai visualizando isso. Tá? Mas aí é isso, domínio. Tá? Criar o domínio, instalar o domínio do zero, é isso, não é complicado. Tá? É um grupo de comandos, façam mais complicado, um monte de comandos você passou, mas se eu te der os comandos escritos, vocês fazem. Entendeu? Quando eu digo que não é complicado é por conta disso. Não são muitos passos. O que eu preciso ter? Eu preciso ter uma placa de rede com configuração de IP estático, né, feito manualmente. Então, eu preciso definir um IP para minha máquina. Eu não sou obrigado a já deixar o nome correto, mas o ideal é que eu deixe o nome correto. Se eu tivesse com o nome extenso, fora do padrão, ia funcionar do mesmo jeito. Mas o ideal é que você tenha um nome bonitinho lá. Mas não é obrigatório. E fazer a instalação. Faço a instalação da função, importo o comando, importo o módulo para buscar os comandos de instalação da DDS e faço a instalação da floresta. Né? Colocando as opções que eu vou alterar lá para o nome do domínio. O que eu vou mudar ali? O nome do domínio, que aí você pode, por exemplo, criar um domínio lá t18.local. O nome, se você colocar t18.local, o nome do NetBIOS vai ser t18. Se eu coloco parangarico-timihuara.local, o nome de NetBIOS vai ser parangarico-timihuara. E a senha de segurança. Então a senha de segurança deve ser uma senha segura. Então Senac 2020 com S maiúsculo é uma senha segura. E acabou, só isso. Tá? A partir de agora, depois, a gente vai adicionar máquinas a esse domínio. Para mostrar como que é. Então ele vai, vou adicionar máquinas e usuários dentro desse domínio. Para começar a mexer com esse domínio. Mas é super simples de criar um domínio. Não é muito complicado, não. Essa é a minha opinião. Qual que é de vocês? O que vocês acharam? No caso, se a empresa, por exemplo, tivesse um site, alguma coisa, aí seria o domínio deles lá, né? Então, aí se ela paga o domínio, se ela tem esse domínio, aí eu consigo configurar.
Só que aí, por exemplo, as informações de DNS, de replicação, essas de delegação, aí são informações que eu vou pegar lá com o meu provedor de domínio. Que aí ele vai passar a responder por esse domínio mesmo na internet, né? Então é possível sim. E é o mesmo esquema de criar um site. Seria um domínio desse. Ou seria alguma coisa com provedor de internet, alguma coisa assim. Não, é domínio desse, né? Você precisa ter um nome válido, né? Então você paga pelo seu domínio e aí você vai criar o seu servidor e você vai ter o direito, você vai ter o direito e vai De ter as hospedagem. configurações de hospedagem, de tudo isso. Mas não é diferente de um site porque você não vai precisar hospedar nada lá. Você vai só ter o seu domínio mesmo. Entendi. Mas é bem interessante. Você pegar lá o domínio do Senac, sp.senac.br, é o domínio deles, né? Então é um domínio válido na internet. Então eles, dentro do domínio tem um servidor, tem tudo, e eles também o que a gente acessa é o site, né? Então é um outro esquema, mas tem o domínio dele válido na internet também, sem o menor problema. Funciona do mesmo jeito. Tranquilo, pessoal? Eu vou jogar os comandos ali para vocês de criação de domínio que a gente fez aqui, além do que está gravado, para depois vocês poderem fazer também, tá? Vocês testarem, faz. Se der erro é ótimo que dá erro, mas acho que deu para ver mais ou menos como funciona. Tudo bem? Sim. Eu anotei aqui também no bloquinho de nota, mas eu vou ver se ficou alguma coisa faltando. Mas deu certo, deu Beleza. criar na máquina. Ah, legal. É bem tranquilo mesmo. Só mais um recado. Agora eu consegui entrar no Admin Center. Que bom. Agora deu certo. Um recado para vocês. Provavelmente amanhã é a aula do Fernando. Tá? A gente estava conversando um pouco antes da aula de vocês e ele perguntou lá se dava para trocar com ele, acho que com a quinta-feira. E eu dei um ok para ele, por mim tudo bem. Então, provavelmente, a não ser que ele volte atrás aí ou ele consiga resolver o que ele está fazendo, provavelmente amanhã é a aula com o Fernando. Tá? E aí a minha aula vai pro. Trocou só o dia, tá? Mas aí amanhã a aula com o Fernando e acho que na quinta comigo, se amanhã eu for com ele, tá? Mas muito provavelmente, que ele já me deu um ok aqui. Se mudar alguma coisa eu aviso, mas de qualquer jeito, 2 horas aula. Tudo bem? Beleza. Por hoje é só. Professor, Diga. eu consegui resolver o problema do teclado, a gente conseguiu resolver. Certo. Mas o start do SSH continua a mesma coisa. Tá. Então me passa aí o seu. Só desligar na câmera. Me passa o seu. Eu vou conectar aí pelo Ndesk. Você tem ele aí, né? Deixa eu só fechar aqui. 244 244. 658 Hã? 707. 658. 707. É isso? Isso. Conectar aí. Beleza. É aqui, né?